E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de Atos capítulo 1. Vamos ler do verso 21 até o verso 26, que diz assim: É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebidos em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado como um dos 12 apóstolos. Amém? Amados, o número 12 é um número bem representativo na Bíblia, tem os seus significados, nós não vamos entrar aqui nessas questões, mas era um número bem utilizado. As 12 tribos de Israel, múltiplos de 12 também, os 24 anciões, 144 mil, né? Enfim, o número 12 era um número especial. E Deus reserva e escolhe 12 patriarcas, e esses 12 patriarcas seriam futuramente as 12 tribos de Israel. E quando Jesus começa o ministério, dentre os seus muitos discípulos, né? Dentre seus muitos discípulos, nós vimos que eram muitos que em algumas ocasiões foram enviados 70, né? Outra época 150 reunidos. E desses, Jesus chama 12, escolhe 12 para fazer parte do ministério de liderança, né? Então haviam vários discípulos e tinha que ter uma liderança quando Jesus encerrasse seu ministério. E essa liderança era composta por 12 homens, 12 apóstolos, sendo que Judas, ele traiu Jesus, suicidou, e com isso ficaram apenas 11. Então Pedro, com os demais, eles dizem: é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, desde o batismo de João até o dia em que foi recebido acima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Ou seja, é necessário que tenha mais um para completar aquele ministério dos 12. E tinham algumas características. Tinha que ter algumas características. Primeira, era necessário de que eles tinham tido convívio com eles, tinham sido participado juntamente. Os 12 discípulos caminharam com Jesus, não somente os 12, mas muitos outros discípulos também caminharam com Jesus. Esses 12 eram 12 mais achegados. Então a primeira característica deles, de quem fosse assumir, seria ter participado, ter caminhado desde o início até o final. E a segunda é ter sido escolhido por Deus. 24. Eles oraram e disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. E eu vejo aqui algo muito interessante, porque
se os 11 discípulos chegassem, ó, vamos escolher algum aqui. E aí, vamos escolher esse, não, vamos escolher aquele. E podia ficar uma indecisão, podia alguém ficar chateado, enfim. O processo poderia ser mais longo. Mas direcionado por Deus, a base de oração, eles foram direto na questão. Primeiro, eles limitaram, olha, tem que ter alguém que tenha estado desde o início. Desde o início. E aí se apresentam 2. E aí eles lançam sorte sobre os 2. Primeiro eles oram, né? Oram, eles falam com o Senhor, ó, tu, Senhor, conhece os corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Qual dos 2? Porque Jesus escolheu 12 e Jesus não estava mais presente ali, então eles oraram e fizeram algo que era comum naquele tempo, lançar sorte, a escolha para saber qual era a vontade de Deus. Orava, porque se pensarmos que Deus ele detém o controle de todas as coisas, não importa que seja num cara e coroa ali, eles jogaram uma moeda e pum, ou que fosse num palito, bota um palito maior, um palito menor, Deus, ele detém o controle de todas as coisas. O fato é que eles estavam à base de oração, o fato é que eles tinham um temor a Deus, uma responsabilidade com a tarefa que eles receberam, e eles queriam fazer o melhor. Eles queriam escolher alguém que fosse capaz de, juntamente com os 11, seguir neste ministério, para que esse ministério fosse um ministério que tivesse êxito na sua missão. Como foi? Porque se você está aí me ouvindo hoje, é porque o evangelho que eles começaram lá atrás chegou até nós. Então foi êxito. Eles obtiveram êxito na sua tarefa e agora está nas nossas mãos dar sequência a este ministério como discípulos do Senhor. Então eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Os 11 ainda falaram, não, é este mesmo. Validaram aquele momento. E Matias, então, integra o grupo dos apóstolos. Agora, o que Matias e José tinham? Primeiro, a primeira coisa que eles tinham estado desde o início até o final com eles. E o segundo, eles estavam preparados. Estavam preparados para assumir aquele ministério. Eles estavam no meio de vários discípulos, mas eles estavam preparados. Você está inserido no meio de vários discípulos. Esteja preparado, porque você não sabe quando o Senhor vai te requisitar para uma obra específica. Quando alguém vai bater na tua porta pedindo socorro, pedindo uma ajuda, pode ser até para ir em algum lugar expulsar um demônio. Esteja preparado, esteja preparada, porque o Senhor pode requisitar você, o Senhor pode escolher você para assumir uma tarefa. Então é necessário que o tempo todo venhamos estar prontos para o chamado do Senhor, para fazer a obra da maneira que Ele quer. Amém? Hoje é mais um dia, estamos começando, então comece esse dia já pedindo ao Senhor preparo. Senhor, prepara-me para esse dia, para as situações que irão acontecer, para que eu tenha condição de avaliar, condição de analisar, condição de decidir bem sobre todas as coisas e assim ter mais êxito neste dia.
Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.